Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e o assunto de hoje é hierarquia urbana. Então, vamos entender aí como que acontece essa hierarquia entre as cidades, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, primeiramente, uma prova do Enem, uma questão da prova do Enem, prova amarela, questão 68, Enem 2018. Então, nós temos aqui uma questão que é considerada difícil, tá? Para nesse contexto da geografia. Porém, com o decorrer da aula, com vocês relembrando os conceitos através da aula, vocês vão conseguir encaixar e responder essa questão. Então, vamos lá. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, ou seja, economias ali ao redor, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. O comando da questão diz: a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela letra A, expansão de áreas metropolitanas, letra B, emancipação de novos municípios, letra C, consolidação de domínios jurídicos, letra D, articulação de redes multiescalares e letra E, redefinição de regiões administrativas. Então, aqui está falando a respeito de uma características ali da hierarquia urbana, porém, teve ali algumas mudanças, aconteceram algumas mudanças e que tem efeito total sobre como os estados e os municípios eles se relacionam entre si. Tá? Lá no final da aula eu vou retomar a questão com vocês para que assim nós possamos dar a resolução. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, antes de falar a respeito da hierarquia das cidades, é importante entender o conceito de cidade. Então, cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comércios e indústrias. O significado de cidade opõe-se ao de campo. Tá? Então, cidade é a sede do município, a área onde existe concentração de habitantes. Então, para a geografia, a cidade é aquela área ali onde tem uma maior movimentação de pessoas ligada totalmente ao conceito de urbanização. Tá? Então, para a geografia, cidade está totalmente relacionada à malha urbana ali, aquele conceito de urbanização, de movimento, de crescimento, de comércio, de toda essa dinâmica aí urbana. Tá? Então, vamos continuar. E nós temos aí as cidades naturais e temos as cidades planejadas. Então, as cidades naturais são aquelas que surgem naturalmente aí na sociedade, tá? Sem nenhum planejamento prévio, né? Planejamento de forma geral, tá? São aquelas que emergiram e se desenvolveram sem nenhum tipo de planejamento prévio, ou seja, surgiram naturalmente. Nessas, geralmente as ruas são estreitas, dificultando a mobilidade e fluxo de pessoas e pedestres, além de outros inconvenientes. Tá, então, São Paulo e Rio de Janeiro coloca aí já como conceito de cidades naturais. Percebam que as cidades, elas têm alguns problemas na sua infraestrutura que não é da atualidade. É pela falta do planejamento, da forma como ela surgiu ali naquele espaço, tá? E nós temos as cidades planejadas, que correspondem àquelas constituídas a partir de um projeto ou plano diretor discutido e analisado antes da sua execução. Nesse caso, há uma preocupação com a configuração da cidade. Então, nós temos aí uma cidade natural e cidade planejada, tá? E, logicamente, como o próprio nome diz, é aquela cidade que há ali todo um planejamento para que haja o seu surgimento, tá? O seu crescimento e a dinâmica das pessoas ali naquele espaço geográfico, tá? Então, nós temos o exemplo, aqui 2 exemplos, Teresina e Aracaju, que foram cidades planejadas e que, logicamente, até hoje na sociedade, vão enfrentar problemas de infraestruturas bem menores do que as cidades naturais. Então, nós temos aí essas duas realidades no conceito de cidades. As que são naturais
foram naturais, que surgiram sem planejamento, e as cidades planejadas, aquela que teve todo um planejamento para que houvesse aí o seu crescimento e a sua habitação. Vamos continuar. Tipos de cidades. Tá? Então, temos vários tipos de cidades, tá? As cidades podem ser classificadas também pela sua função ou a principal atividade econômica que existe ali naquele espaço. Então, diante disso, as cidades podem ser industriais, aquelas cidades que os municípios concentram aí grandes indústrias, tá? Então, exemplo, São Paulo. São Paulo, hoje em dia, ele é considerado o coração industrial do Brasil. Então, lá nós temos uma quantidade de indústria bem relevante, tá? Não só na capital, como também nos interiores. Então, a cidade de São Paulo em si, tá? É uma cidade conhecida como cidade industrial. Temos cidades comercial, como Manaus, tá? Principalmente por conta aí da Zona Franca de Manaus, que leva esse título, tá? Cidades portuárias, que são aquelas que têm suas atividades vinculadas à exportação e importação. Um exemplo disso é Santos, tá? Temos também as cidades turísticas, que correspondem a núcleos urbanos que têm como principal atividade econômica a indústria do turismo. Então, temos várias no Brasil, né? Caldas Novas, temos Florianópolis aí em Santa Catarina também. Cidades religiosas, onde a questão religiosa ali ela é bem aflorada, né? Então, temos Trindade. Cidades históricas, Goiás Velho, em Goiânia, Paraty, no Rio de Janeiro, que eu trouxe aqui até 2 imagens aqui para que vocês possam observar essa evidência impressa aí na estrutura física, né, dessas cidades. Então, cidades históricas correspondem a núcleos urbanos que carregam um acervo histórico rico, tá? Tanto na arquitetura quanto na relação social desenvolvida no lugar. Então, as cidades, elas têm essas características, tá, gente? Então, cada espaço aí, cada cidade, né, ela tem ali o que está mais aflorado naquele espaço geográfico, tá? Que vai trazer o título aí, como vocês viram, cidades religiosas, cidades industriais, cidades econômicas, cidades que têm uma características mais de turismo. Então, no Brasil, nós temos essas impressões aí na arquitetura ou então nas relações que as pessoas têm uma com as outras aí, levando em conta também seus aspectos históricos, tá? E aí, quando falamos de conceitos da urbanização, nós temos toda uma questão de hierarquia, né, que aqui de fato vai falar sobre isso. Então, nós temos a metrópole, que pode ser global ou metrópole nacional, como vocês vão ver daqui a pouco. Temos a megalópole, temos a região metropolitana, cidade global, megacidade e conurbação. Tá? Então, todos esses termos têm a ver com essa dinâmica aí da urbanização e a forma como os estados e as cidades entre si se relacionam. Tá? Então, vamos lá. Antes de entendermos todos esses conceitos, é importante entender um fenômeno que acontece aí na sociedade chamado de conurbação. Tá? No espaço geográfico. O que é a conurbação? As cidades crescem tanto que elas chegam a se confundir geograficamente. Cresce num sentido tanto de economia que vai refletir totalmente também em construções. Vou dar um exemplo para vocês aqui no nosso estado mesmo. Nós temos ali Brasileia e Epitaciolândia. São 2 cidades que a sua parte ali de construção, elas são totalmente ligadas. Como assim? Se você sair aqui de Rio Branco e for para Senador Guiomar, você vai perceber que existe uma área ali rural que caracteriza a transição. Que eu estou saindo de Rio Branco, estou saindo ali da parte considerada cidade, né, urbana, e estou chegando em um outro município de Senador Guiomar. Onde ocorre a conurbação, acaba que não tem essa faixa de transição do rural para a cidade. A cidade cresce, né, suas construções, seu comércio e chega até ao limite ali territorial da outra cidade, tá? Então, se, por exemplo, Rio Branco sofresse um processo de conurbação, provavelmente seria com o Senador Guiomar. Aquela faixa ali rural não existiria, aconteceria muitas construções e chegaria até o limite ali de Senador Guiomar, tá?
poderia acontecer tanto com Senador quanto com Bujari, que são cidades ali, municípios mais próximos. Um grande exemplo disso também é São Paulo e suas regiões e suas cidades adjacentes. Então, São Paulo capital tem várias outras cidades que acabam se confundindo ali com São Paulo, porque já cresceu tanto na sua estrutura física que não consegue distinguir se eu estou saindo de uma cidade e entrando em outra. Então, nós temos ali até um conceito também chamado de região metropolitana, que é a metrópole, com as cidades ao redor ali que acabam se confundindo com a metrópole de São Paulo. Tá? Então, como vocês podem perceber, aqui na imagem também vai ilustrar isso. Área urbana A, área não urbanizada e área urbana B. Geralmente é assim que acontece, tá? Vamos supor que a área urbana A é Rio Branco e a área urbana B é Senador Guiomar. Então, quando você vai sair de Rio Branco para Senador, você consegue identificar que você está saindo porque tem uma área não urbanizada, a área rural. Com o processo chamado de conurbação, que acontece o crescimento urbano, essas duas áreas acabam ali se confundindo, a ponto de você não conseguir caracterizar, né, a transição entre elas duas. E aqui bem mostra, né, a junção e aqui a área de conurbação. Tá? Então, conurbação é isso. Então, vamos lá para os conceitos. Temos a metrópole global. O que são metrópoles globais? Tá? É aquela cidade que ela tem uma influência no mercado, no conceito, né, de um contexto mundial. Tá? Então, são cidades que possuem influência em uma vasta região geográfica notada para além das fronteiras nacionais. Então, Nova York, por exemplo, não é a capital dos Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos é Washington. Porém, Nova York tem uma influência não só dentro dos Estados Unidos, também como no contexto mundial. Então, ela é colocada como uma metrópole global. Metrópole nacional. São as cidades que têm influência restrita às fronteiras de determinado país, mas mesmo assim englobam consideráveis regiões geográficas. Então, metrópoles nacional no Brasil, por exemplo, pode ser São Paulo e Rio de Janeiro. Então, diferente da metrópole global, ela tem apenas influência nacional, tá? Embora seja conhecida no mundo também, em outros lugares, mas tem uma grande influência no país. Então, São Paulo e Rio de Janeiro não são também, né, na atualidade, capitais do Brasil, porém tem uma influência significante no território brasileiro de forma geral. Então, são consideradas de metrópoles nacionais, tá? E nós temos aí a metrópole regional. Tem uma influência urbana restrita ao território nacional de um país, porém possui menos população, serviço e influência, quanto as comparadas às metrópoles nacionais. Vou dar um exemplo para vocês, aqui da região norte, Manaus. Manaus é uma metrópole aí da região norte, não tem tanta influência quanto São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que é considerado metrópole nacional, mas tem uma influência aqui na região norte, porque, enfim, é uma metrópole, né? E outra característica também, para ser considerada metrópole regional, tem que ter mais de 1 milhão de habitantes, tá? E uma influência ali regional. Seguindo, nós temos os centros regionais. Um centro regional é uma cidade que exerce influência econômica, política e cultural ou social sobre uma determinada região. Exemplo, Rio Branco. Então, nós estamos encaixados aqui, ó, no centro regional. Dentro do nosso estado, Rio Branco é a cidade que mais tem influência econômica e em vários outros sentidos, tá? Então, é considerada uma metrópole regional. E nós temos centros sub-regionais, tá? Quais são os centros sub-regionais? Exercem a menor influência que as capitais regionais. Então, tem uma influência também, porém, na hierarquia das cidades, é o que está ali mais abaixo, tá? Aqui eu trouxe para vocês um mapa que vai ilustrar bem aí, né, essa questão da hierarquia. Nós temos aqui centro regional, né, Rio Branco, e temos aqui uma maior aglomeração. Quanto mais larga, maior a influência, né, dessa forma redonda aqui, tá? Então, nós temos ali São Paulo e Rio de Janeiro como metrópoles mais influentes no Brasil. E vamos retomar a questão, tá? Antes da questão, gente, é importante salientar que a hierarquia urbana,
ela tem toda essa hierarquia entre as cidades, tá? Essas escalas entre as cidades, das de maior influência para a de menor influência. Porém, hoje em dia, nós temos aí também uma dependência entre essas cidades, tá? Bem no passado, quando surgiu esse termo de hierarquia urbana, o Brasil, quando não era integrado ainda, as metrópoles eram as que eram mais ali influentes e que não tinha relação com os estados de menor influência. Hoje em dia, isso vem mudando bastante, tá? Porque o Brasil ele está mais integrado, então as metrópoles têm contato aí com centros regionais ou então com a metrópole regional e depende uma das outras, tá? Então aquele conceito engessado no passado de que apenas a metrópole tinha influência, tá? Ela vai se perdendo um pouco, lógico, tem ainda a hierarquia das cidades, porém as cidades que estão numa hierarquia menor também têm a sua importância, porque as relações estão dependentes uma das outras, tá? Sabendo disso, vamos retomar aqui a questão. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes, lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Então ele está dizendo assim, ó, foi-se o tempo onde a metrópole lá, por si próprio ali, ela se ligava às economias lentas, né, que eram aquelas cidades que não tinham ali tanta influência, tá? Foi-se o tempo, isso é do passado. Retomando, hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. Então está dizendo assim, ó, esses lugares, né, que estão ali essas cidades que têm uma escala menor aí na hierarquia, elas não podem mais ser separadas umas das outras, porque tem ali uma interdependência das cidades da hierarquia maiores para as cidades de hierarquias menores. O comando da questão diz: a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltado no texto, explica-se pela letra A. Expansão de áreas metropolitanas, é isso que o texto está falando? Sobre aumentar a região metropolitana? Não, em nenhum momento o texto ele aponta isso, tá? B, emancipação de novos municípios? Também não, em nenhum momento aponta que está se pretendendo emancipar municípios que venham a existir, tá? C, consolidação de domínios jurídicos? O texto não aponta nada relacionado a domínios jurídicos. D, articulação de redes multiescalares? Sim. Nós temos aqui a articulação das redes multiescalares, porque nós temos aí essa ligação e essa dependência entre cidades de escalas maiores com a que estão aí em escalas menores relacionado à sua influência, tá? Não é só o grande centro lá que influencia, mas o pequeno centro, ele influencia e também tem aí a sua dependência uma da outra. Letra E, redefinição de regiões administrativas? Também não, o texto não aponta isso, tá? Então, como eu falei para vocês, essa é uma questão de geografia que fala sobre hierarquia urbana, ela vem até com uma complexidade, uma linguagem um pouquinho mais difícil, tá? Mas você sabendo os conceitos aí de hierarquia urbana, consegue fazer a resolução de forma tranquila. Então, eu agradeço a você e espero você na próxima aula. Obrigada!